Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Algo para se Pensar. E hoje trazendo aqui mais uma mensagem, refletindo em alguns comentários do último vídeo, falando sobre dízimo. Acabei entendendo que muitas pessoas não sabem do que se trata o dízimo e nem para que serve. Eu tive uns comentários no último vídeo e deu para ver que a pessoa que mais comentou, ela tentou rebater algo de que ela não conhecia. E eu até entendo que muitas pessoas que rebatem dessa tal forma, defendendo o dízimo, é porque não entende o seu propósito. E podemos aqui usar um texto bíblico para entender isso, porque em Oséias 4:6 diz: Deus dizendo: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Em algumas Bíblias diz: o meu povo perece por lhe faltar conhecimento. Então é o seguinte, eu disse sobre o dízimo que muitos se enriquecem às custas de outros, enquanto uns padecem trabalhando dia e noite para trazer o dízimo para a chamada casa de Deus, que não é casa de Deus, é casa do dono daquela obra, porque aquela obra está no CNPJ dele. Se está no CNPJ dele, não é de Deus, é dele. Então, por faltar conhecimento, muitos defendem de unhas e dentes o dízimo. Eu li o comentário de uma pessoa que dizia o seguinte: você viu que é fácil ganhar migalhas com esse tipo de ensino falso? Por isso você está fazendo esse tipo de vídeo. Não. Porque quem bate contra o dízimo não ganha nada. Nem curtida nos vídeos muitos não dão. Porque falam exatamente o que muitos pastores não gostam. Essa pessoa que rebateu nos comentários, com certeza ela depende do dízimo para viver. Eu não dependo. Nunca dependi. Uma certa vez um amigo me chamou para montar uma igreja para nós. Eu disse para ele: olha, é o seguinte, a igreja é de Cristo e ela já está pronta. O que nós precisamos é zelar pelo evangelho de Cristo e não criar mais uma denominação e colocar nome de igreja. Porque biblicamente, se você olhar, todos os nomes estão errados. Todos. Deus não mandou ninguém nomear nada em nome dele. Então estão erradas. E quando te força a dar o dízimo, mais um erro. E outro erro é quando fala que Satanás vai tocar nas suas finanças. É mais um engano para te colocar medo. E muitos, por medos, submetem a isso. Só que aqueles que já perderam medo desse diabo que a igreja inventou, começam a bater de frente, dizendo que é mentira, esse diabo é só a igreja que tem ele. Se você está em tal igreja que depende do dízimo, pode ter certeza que eles vão usar o diabo para te oprimir. Então, depois que você descobre, você é liberto, esse diabo some. Esse diabo só existe lá enquanto você está com medo dele. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando você descobre essa verdade, você é liberto. Perde o medo. Você sai desse de aprisco, de engano. No comentário a pessoa diz assim: mas como vai pagar aluguel? Isso aí é problema de quem criou a igreja, quem inventou a congregação. Isso não é problema meu. Não é problema de Deus. Se eu faço disso aqui uma igreja e chamo você para congregar aqui, a responsabilidade aqui é minha, não é sua. Você não tem obrigação nenhuma de ficar nem aqui. Você pode vir aqui, pode ir na outra.
pode ajudar aqui, pode ajudar na outra. Não existe isso que você é só daqui, que não pode sair daqui. Ou é só de lá. Então esse é o engano que as igrejas, 90% delas, usam para te prender no engano. Que se você está aqui, você tem que dar o dízimo aqui, tem que dar a oferta aqui. O dízimo para a igreja de Cristo não existe. Existe uma farsa e um falso evangelho em cima desse dízimo. E muitas delas dizem que o dízimo não é obrigado. Mas se você não dá o dízimo, você não toca, você não canta, você não prega, você não toma santa ceia. Os pastores que defendem o dízimo, que são a favor do dízimo, não te deixam você participar nada disso. Por quê? Eles pregam que se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Se você não tomar santa ceia, você está em pecado. Se você não congregar, está em pecado. Está faltando na obra de Deus. E você, por não ler a Bíblia, não ter conhecimento da Bíblia, você fica preso nisso. Defendendo aqueles que depois vão te extorquir. Já estão extorquindo a muitos. Já estão extorquindo a muitos. Então essa pessoa disse no comentário que eu estava trazendo esse tipo de conteúdo porque isso dá dinheiro. Quem prega a verdade é perseguido como Cristo foi, Paulo foi, Pedro foi, Tiago foi. E o dia que você passar a entender essa verdade e pregar, você também vai ser perseguido. Não pense que você vai ficar fora também, não. Tem muitos que até pregam falando que o dízimo não é obrigatório, mas inventam um meio de apaziguar aqueles que cobram. O dízimo é um engano para a igreja de Cristo. E eles usam o diabo que eles criaram, mas também eles criaram um Deus para eles. Então eles têm o diabo deles e tem um Deus só para eles. Tem um Deus que, se o seu filho não for na igreja, vai matar o seu filho, vai quebrar a perna do seu filho. Criam esse Deus que só faz o que não presta com quem não quer seguir o ensinamento deles. E por outro lado, preparam um diabo para você ter medo dele. Se você não fizer fazer aquilo, o diabo vai te atormentar. Se você não der o dízimo, o diabo vai tocar na sua fazenda, nos seus bens, na sua saúde. E a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Mas até você descobrir isso, você já gastou muito com eles. Muitas pessoas já estão decepcionadas. Muitos nem comentam nesse tipo de vídeo com medo dos pastores dele ficar de cara fechada com eles ou até punidos, que eles punem. Quando você descobre a verdade, que você começa a despertar, você já vira inimigo do sistema religioso. E não pense que eu estou falando qualquer coisa, não, que eu entendo um pouquinho. Não fui a fundo, não, graças a Deus não fui a fundo, mas o pouco que eu vivi, eu vi. Eles criam um diabo para te aprisionar e criam um Deus manipuláveis. Criam um Deus que eles manipulam. Se você der 100, você ganha 1000. Um Deus que te dá 100 vezes mais, Deus nunca prometeu isso aqui na terra. Ele disse: onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Se o seu tesouro, se você estiver focado no tesouro material aqui, o seu reino é aqui. O seu reino não é celestial. É o que muitos fazem você pensar em viver uma vida vivendo apenas materialismo e esquecendo do espiritual. Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. E um deles é não enganar. Eu não nasci para enganar ninguém. Não tenho estudo, mas Deus me deu conhecimento. E uma vez que Ele me deu conhecimento, não tem diabo
diabo evangélico que me engana. Porque o sistema evangélico criou um demônio, criou um diabo, que são eles mesmos, para perturbar você, para enganar você. É triste falar isso, mas o próprio diabo são eles. Diabo quer dizer adversário, enganador. Então esses são os que se opõem a Deus enganando você, dizendo que se você não for contribuinte fiel, eu estava em um lugar, eu congregava num lugar que eu tinha que marcar o meu dízimo para eles saberem quanto eu estava ganhando. Porque se você trabalha fechado, você tem uma renda fixa. Quando você trabalha particular, você não tem renda fixa. Mas eles queriam que a gente comprovasse o valor ali. E depois ainda usava Malaquias 3,10 dizendo, roubará o homem a Deus. Mas quem estava roubando a Deus era o sacerdote, não era o povo necessitado, não. E o dízimo não era dinheiro. Você que comentou aqui no vídeo, falando de como pagar aluguel, pagar energia, comprar material de limpeza. Não se compra material de limpeza pagando com arroz e feijão, não. Transformaram o dízimo em dinheiro para enganar o povo, que é mais fácil manipular o dinheiro. É mais fácil manipular o dinheiro. Por quê? Pode colocar na conta dos filhos, na conta da esposa, na conta de um parente, cria laranjas. Aí quando vai ter uma investigação, não tem nada no nome do pastor. Por que não tem? Porque colocou no nome dos outros. Então você que comentou aqui, busque mais ao Criador e deixe de ser enganado. Porque se eu quisesse te enganar, eu estaria fazendo campanha aqui de oferta, pedindo dinheiro. Não estou pedindo nada disso. Eu não peço nem para curtir nem comentar. Nem para compartilhar eu peço. Se você achar que alguém precisa ouvir, fique à vontade. Não peço para curtir. Você comentando é bom que você deixe a sua ideia para mim, do que você pensa, do que você age, do que você imagina que deveria ser. Mas eu não peço para curtir, não peço nem comentar. Se você quiser comentar, é livre para você. Eu deixo o campo aberto. Tem muitos que privam para não comentar. Eu deixo aberto para você expor sua ideia. Mas também eu tenho o direito de resposta, de dizer que você está totalmente enganado em acreditar que o dízimo é obrigação da Igreja de Cristo. Cristo nos comprou e nos pagou com um alto preço para nos livrar dessa prisão. Acredite você ou deixe de acreditar. Antes, se você não sabe, até para entrar num templo, tinha que ter uma linhagem específica para entrar no templo. Não é que nem hoje que entram preto, branco, amarelo, russo, não. Não era assim. Se você estudar, procurar entender mais os ensinos, você vai ver que 90% do tempo que Jesus pregava, ele pregava nas campinas, beira da praia. Por que ele fazia isto? Por que ele fazia isto? Exatamente para o povo ter acesso ao Evangelho. Por que muitos hoje não vão nas chamadas igrejas evangélicas? Chegam lá, está aquele monumento esplêndido, uma pessoa com uma roupa simples, de chinelo, às vezes mal penteado, vão ter vergonha de entrar. E Cristo queria abranger todo mundo. É tanto que até os escribas e fariseus acompanhavam Cristo para ouvir o que ele pregava. Não que eles quisessem aprender o Evangelho, né? Eles queriam pegar Cristo em alguma coisa. Mas eles andavam atrás de Cristo. Então, amados, para você que já entendeu o Evangelho do amor de Cristo, muito obrigado por estar aqui acompanhando esse vídeo. Para você que ainda não entendeu, que o nosso Criador venha abrir o seu entendimento. Uma pessoa até disse no comentário assim, ó, que Deus tem misericórdia de você. Já está tendo há muito tempo.
Misericórdia e amor é a graça, e a graça de Deus é que me acompanha desde quando eu nasci. Não cheguei aqui aos 54 anos à toa de graça, não. Cheguei aqui porque fui pago e trago pelo poder de Cristo. O Deus que me criou me trouxe até aqui. Eu uso falar Pai. Pai, Criador dos céus e da terra, fonte das águas. É o único que fez isto. É Ele que cuida da minha vida. E só a Ele rendo louvor. Podem criar enganos, podem tentar falsificar o Evangelho de Cristo para melhorar, para o povo aceitar, mas doa em quem doer. A verdade sempre será dita. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem conhece a verdade uma vez, não fica refém do engano. Paz e saúde a você e sua família, e que o nosso Criador muito lhe abençoe hoje e sempre, porque graças a Ele é que a vida continua.